programa O Evangelho em Foco, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, campo de Confresa. E nós estaremos hoje debatendo sobre um assunto muito importante da Palavra de Deus, que é com o tema: que Evangelho é este? Nos dias que nós estamos vivendo, com um Evangelho que as pessoas estão oferecendo, um Evangelho que não promove libertação, transformação, mudança de vida. E isso nos traz muita preocupação. E nós estamos aqui hoje com o pastor Juvenal, também o evangelista Marlúcio, e nós estaremos debatendo sobre este assunto tão importante, baseado no livro Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18, que diz assim a palavra de Deus: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E neste instante nós estaremos aqui apresentando os nossos convidados de hoje: o pastor Juvenal, que é o nosso vice-presidente também do campo, e estará falando sobre este assunto aqui. Também o evangelista Marlúcio, nós estaremos debatendo sobre este assunto tão importante. E é um prazer ter você aí, amigo internauta, assistindo este programa, o Evangelho em Foco. Então, o tema de hoje é: que Evangelho é este? Pastor Juvenal, tudo bem com você? Tudo bem, pastor. É um prazer, né, pastor, estarmos aqui em mais um programa e vamos estar falando deste assunto importante, um tanto polêmico, mas é importante para as nossas vidas. Marlúcio, tudo bem, Marlúcio? Tudo bem, pastor? Marlúcio é um jovem abençoado, líder da mocidade da igreja. Uma alegria enorme estarmos aqui. Não há nada melhor, mais satisfatório do que discutirmos a palavra de Deus. A palavra de Deus talvez seja o bem mais precioso, físico, que Deus deixou para os seus servos. E nós discutimos ela, é um prazer enorme estar aqui para fazer isso. Muito bem. Então vamos estar aqui falando do primeiro assunto. É o seguinte: nós, igreja, recebemos uma ordem da parte de Jesus, uma ordem expressa, uma ordem de rei, do ide de Jesus, Marcos, capítulo 16, e versículo 15, que ele nos diz assim: ele disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu quero perguntar aqui aos nossos convidados como cumprir essa tarefa. O pastor Juvenal vai estar aqui falando como cumprir essa tarefa, que parece nos dias de hoje está um tanto difícil, né? Parece que as pessoas estão procurando mais comover e sacudir auditórios, enquanto na verdade nós estamos precisando levar a palavra de salvação que o Evangelho de Cristo nos oferece, palavra que liberta, que transforma e muda vidas. Pastor Juvenal. Pastor Washington, é um tema muito sugestivo, e eu quero voltar aqui no tema que diz: que Evangelho é este? É muito importante nós estarmos debatendo e discorrendo a esse respeito. O Evangelho em Foco. O Evangelho em Foco que nós estamos querendo dizer, a pergunta é esta: que Evangelho é esse? O significado de Evangelho, boas novas ou boa mensagem de Cristo, este é o Evangelho que nós estamos pregando. Agora, como cumprir esta tarefa? Nada mais, nada menos, pastor Augusto, pelo meu entender, abrir mão de muitas coisas que nós gostaríamos de fazer e nós temos que deixar, porque nós temos que ir dar continuidade no ir do Senhor. Eu não diria que nós estamos cumprindo o ID, eu diria que nós estamos dando continuidade, porque muitos antes de nós já fizeram isso e deixou a tarefa para nós dar continuidade. Se Jesus nos levar à igreja nesse tempo nosso, nós vamos deixar a etapa para as gerações seguintes dar continuidade desse ID. Então eu acredito que nós estamos dando prosseguimento no que as pessoas, os irmãos deixaram parado por causa que o tempo deles passaram. Então eu acredito, é um grande desafio, né?
é um grande desafio. Você abrir mão de muitas coisas. Você gostaria de ir nos finais de semana com a família, mas não pode, porque temos que dar continuidade na tarefa que Cristo deixou. Enquanto as pessoas acham que nós somos uns bandos desocupados, como eu já ouvi, quando as pessoas perguntam: para onde você vai, pastor? Ou o irmão Juvenal, que seja. Uma vez alguém me disse, e eu disse para ele: eu estou indo para a igreja. E a resposta foi o seguinte: não, ele está indo passear. Então, um tanto quanto irônico, evangelismo Marlúcio, a pessoa entender que a gente vai para a igreja, pregar o evangelho, levar boas novas e salvação para as pessoas, e pensar que a gente está indo para passear. Então as pessoas não entendem o ID do Senhor Jesus. Então nós temos que abrir mão de muitas coisas para poder dar continuidade. E esse é o meu entender. Correto. Marlúcio, na verdade, é um grande desafio hoje estarmos cumprindo a tarefa de anunciar o Evangelho de Cristo. Nós vimos que isso foi um desafio para os nossos pioneiros, vamos dizer assim, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, e pregadores até mesmo de outras igrejas que vieram ao Brasil anunciar o Evangelho e expandir a palavra de Deus pelo mundo afora. Mas hoje, pelo que nós estamos vendo, a mídia, o que a mídia oferece a respeito do Evangelho, se torna um grande desafio para aqueles que estão preocupados em pregar a palavra de Deus na sua essência, pregar ela como é preciso pregar, para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Realmente é um grande desafio, né, Marcos? Pastor, acho que um grande desafio, e o senhor abordou os pioneiros. Se a gente perguntasse talvez para os fundadores da Assembleia de Deus, de outras igrejas mais, como fazer isso, como levar o Evangelho, ele diria, indo até a pessoa, indo lá na casa dela e pregando o Evangelho, porque não tinha meios de evangelizar, de fazer uma evangelização em massa, em larga escala, como nós temos hoje. E uma coisa que por muito tempo a igreja diagnosticou que era algo do diabo, que na verdade são armas que nós podemos usar, que nós não precisamos dar ela para o inimigo, nós podemos usar ela. O inimigo tomou posse delas porque nós abrimos mão delas, entregamos para ele, como por exemplo a televisão, a internet e muitas outras armas. Então quer dizer, hoje o Evangelho talvez de uma certa forma esteja mais fácil de se propagar do que antigamente. Talvez hoje seja mais fácil para nós e às vezes nós encontramos dificuldades. Agora, duas coisas interessantes que eu acho que é necessário: como fazer aquilo que o ID de Jesus. Existem muitas maneiras, muitos meios de se levar o Evangelho. Agora, duas coisas que precisam ter: fidelidade e simplicidade. O Evangelho de Cristo é simples. Fidelidade, porque quando Jesus nos mandou ir e nós vamos, nós estamos indo em nome dele. Então nós temos que ser fiel ao que ele quer que nós façamos, porque nós estamos indo em nome de alguém. E simplicidade, porque o Evangelho é simples. E quando nós incorporamos ao Evangelho muitas outras coisas, o Evangelho perde a sua essência, o Evangelho perde a sua eficácia. Então por isso que Paulo, no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 1 e 2, ele diz assim: quando eu fui anunciar a voz do Evangelho, eu não ostentei conhecimento ou palavras bonitas, pelo contrário, eu fiz questão de esquecer tudo, senão Cristo e a sua morte na cruz. Ou seja, o Evangelho se resume a isso. E às vezes nós acrescentamos muita coisa e aí vem abordar até o tema central. Que Evangelho é esse, né? Fugindo do que Cristo nos deixou. Justamente. E, na verdade, é muito importante quando nós estamos cumprindo o convite de Cristo. Ouvimos aqui o comentário dos nossos irmãos, do pastor Juvenal e do evangelista Marlúcio. Vamos passar aqui para a segunda parte deste debate, desse tema dessa noite. O Evangelho de Jesus tem um foco principal: a mensagem da cruz. Poderíamos até perguntar: qual é a mensagem da cruz? O foco principal é a mensagem da cruz. Quer dizer então que a mensagem da cruz é salvação. Certa feita Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus tem paz para dar àqueles que precisam. E na verdade, Marlúcio e Juvenal, nós estamos vivendo dias em que a igreja está preocupada em curar simplesmente as enfermidades, fazer com que as pessoas
compram casas, carros novos, e a alma, que é o fator principal, está sendo esquecido, né? Então, sobre esse assunto, que Paulo queria dizer, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Em que resumiríamos essa última frase de Paulo? É o poder de Deus. Que evangelho poderoso! Não o evangelho de poder que abre portas. Não é somente este evangelho. O evangelho de poder que cura. Não é somente esse. Nós somos convictos de que o evangelho de Cristo, nós pregamos ele e os sinais seguirão aos que creem. O maior perigo é quando as pessoas correm atrás desses sinais. Então, sobre esse assunto, para nós, veja só, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O que vocês teriam a nos dizer hoje aqui no programa, o Evangelho em Foco? Pastor, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Essa é a pergunta. E o apóstolo Paulo estava dizendo, ao meu entender, ao meu ver, que as pessoas que Deus revelou o poder são as pessoas pequenas, as pessoas que entendem que o evangelho da salvação, o poder da cruz de Cristo é o poder de Deus, são aquelas que Deus revelou o mistério da salvação. Então essas pessoas, consideradas pequenas para o mundo, esses Deus já revelou o poder da salvação. E para as pessoas consideradas inteligentes, as pessoas grandes, sábias, Deus aniquilou essa sabedoria. Deus não revelou para eles. Então eles entendem como loucura. Eles não têm conhecimento do que nós vemos, uma coisa que não é óbvia. As pessoas que são salvas, que Paulo considera e chama de nós, essas pessoas Deus revelou, pastor, para elas que era o poder de Deus, não o orgulho. Então, ao ver as pessoas grandes, inteligentes, eles veem como loucura porque eles olham e não entendem. Deus não revelou o mistério da salvação para eles. Portanto, eles desprezam a mensagem da cruz. Quando você acredita em uma coisa que ninguém vê, só você acredita no mistério da salvação, enquanto as pessoas pensam que o ser humano morreu, acabou. E o pequeno que conhece o evangelho, Marcos, ele fala que não, depois da morte, aí que começa a vida. Então eles não acreditam, jamais eles vão acreditar, porque não foi revelado o mistério para eles. Então, ao meu entender, nada mais, nada menos é isso. Deus não revelou para eles, porque eles são altivos, eles são sábios aos seus próprios olhos, e Deus não revelou o mistério para eles. Enquanto as pessoas pequenas, humildes, Deus revela o mistério da salvação e eles acreditam pela fé. Então, você acredita que essa questão que Paulo fala sobre o poder de Deus não se resume simplesmente aos fatos de milagres e prosperidade? Você acredita que o mais importante é ir além disso, que é a salvação da alma? Com certeza, pastor. Eu acredito que Paulo estava falando sobre isso. É o mistério de Deus na vida do verdadeiro salvo. Ele acredita além dos olhos humanos. As pessoas falam que acabou e ele diz que não, porque Deus já revelou para eles. Porque do contrário não vale a pena você acreditar no que vamos ver, no que nós vemos ao olho nu. Então, eu acredito que as pessoas que receberam o poder do Evangelho, eles estão vendo além dos olhos humanos. Justamente. Então, Marcos, concluímos então que o Evangelho realmente é o poder de Deus, né? Justamente, pastor. Acho que o poder de Deus, como o senhor abordou, e pastor Reinaldo, num sentido geral, porque, veja bem, como que eu vejo isso? O Evangelho, como se, quando você compra um plano de uma TV fechada, por exemplo, existe algo principal para chamar a atenção do cliente, e existem várias outras coisas para acrescentar, várias outras coisas que são como uma espécie de bônus, algo a mais, para chamar a atenção do cliente. Todas as concorrentes têm aquele plano principal, oferece aquele algo grande principal, e cada uma busca seus acessórios, seus bônus, para poder conquistar o cliente.
Então, quando a gente fala que o tema central do Evangelho é a palavra da cruz, por quê? Porque através da cruz, Cristo comprou um pacote completo para a humanidade. Jesus conquistou um pacote completo. E nesse pacote, o plano principal é a salvação da alma. Aí é o carro-chefe do plano de salvação de Deus, é salvar a alma. Agora, é pela cruz que nós somos curados, Isaías disse isso, pelas suas pisaduras somos curados. É pela cruz que nós somos libertos. É pela cruz que nós alcançamos a prosperidade, porque Cristo nos deu esse direito. Agora, quando nós invertemos o foco principal para esse lado, de prosperidade pura, aí nós perdemos a noção da essência do Evangelho. E aí eu vejo por que nós vivemos numa sociedade deprimida, depressiva, porque buscam coisas que não são o foco principal. E se eu não busco o foco principal, eu não alcanço nenhuma coisa nem outra. Ou às vezes alcanço algo por pouco tempo e logo se perde. Então, quando nós vemos Paulo dizer assim, mas para nós que somos salvos, eu poderia dizer, mas para nós que temos o Espírito de Deus, porque 1 Coríntios 2,14 diz assim, mas a pessoa que não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons do Espírito, que vem do Espírito, e nem tão pouco entendê-los. Então quer dizer, a salvação é um dom de Deus. Se nós lemos Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Efésios 2,8, mas vós sois salvos pela graça, não vem de vós, mas é dom de Deus. Então quem não tem o Espírito de Deus não recebe isso. Alguém poderia dizer, como então alcançar isso? Quando a pessoa ouve o Evangelho e se predispõe a buscar entender, fala, peraí, vamos então conversar sobre isso. O Espírito de Deus trabalha naquela pessoa e ela então entende o plano de Deus, que é espiritual e não é natural. Então o Evangelho de Deus é poder nesse sentido, no geral. Poder de convencer, de transformar vidas, como a igreja é prova disso, de que quantas pessoas hoje são transformadas que estão na igreja. Eram alcoólatras, drogados, hoje são pastores, são pregadores do Evangelho, cantores, Então realmente o Evangelho ele é poderoso para salvar. Logicamente os milagres acontecem, Logicamente acontecem. E aí a gente vê e traz outras coisas. O que era alcoólatra estava lá abandonado, às vezes perdeu família, perdeu emprego, ele recebe a regeneração da sua vida, quer dizer, está alcançando a salvação da alma, e por fim ele se torna uma pessoa aceita na sociedade, ele se torna uma pessoa bem sucedida, ele constitui família, ele alcança prosperidade, e assim por diante. Então quer dizer, o plano central do Evangelho atrai as outras coisas, e não buscar as outras coisas, porque aí está errado. Justamente, me lembra uma coisa, até interessante, no meio político, por exemplo, prefeitos, deputados, não estão tão interessados em fazer um serviço essencial para toda a população, que é o saneamento básico. Eles se apoiam na seguinte questão: ninguém está vendo, Ninguém vê a alma. A pessoa aparece lá com uma deficiência física, então ele é curado, está visível. Agora, a transformação ela é interna, é um fator importante e que consegue aproximar a pessoa que outrora é desprezada pela sociedade, agora se aproximando de Deus. Então, realmente o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos. Esse é um dos motivos que eles não entendem o poder do Evangelho. O poder do Evangelho, justamente. E veja só, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 21, diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aí as pessoas pensam assim: poxa vida, pastor é trem doido mesmo, pastor é trem louco mesmo, apoia aí um bandido da rua, traz para a igreja, trabalha com ele, é muita confiança, Mas é porque nós conhecemos o Evangelho de Cristo, que é um Evangelho de libertação. Pois bem, vamos aqui para a terceira parte do nosso debate hoje, que é: que Evangelho é este? Tem um livro que diz o seguinte: o Evangelho que Paulo jamais pregaria. É tão interessante que o comentarista desse livro, ele traz Paulo para os nossos dias e leva Paulo de igreja em igreja, e Paulo sai condenando as atitudes de muitos líderes. Então vamos estar falando aqui
Na terceira parte, anunciadores de boas novas, baseado em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 2, e versículo de número 17, porque nós não somos como muitos. Preste atenção. Eu creio, pastor Juvenal, evangelista Marcos, que esse tema aqui poderá, que vamos até levantar algumas polêmicas. Muitos, vamos repetir novamente, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Algumas traduções chamam de mercadejantes ou mercadores, fazendo da palavra de Deus mercadoria. Depois eu quero que você leia na sua tradução, que é nova tradução da linguagem de hoje. Marlúcio vai estar lendo aqui mais um pouco também. Falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Sobre esse assunto, nós vamos debater em cima da seguinte pergunta: pregar salvação ou vender amuletos? Meu Deus, já não mais estamos vendo a fé na sua essência, que andamos com fé, não pelo que estamos vendo. As pessoas estão com uma fé tão falsificada que muitos líderes estão colocando isso para as pessoas, como diz o ditado popular, estão empurrando o goela abaixo, forçando as pessoas a receber um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Isso nos assusta muito. Estamos vivendo dias que estão criando cristãos deformados. É dura essa palavra, mas é uma verdade. Estão criando cristãos deformados. Então, pregar a salvação ou vender amuletos? Imagina só você pagar R$1.000 numa botija, que custa aí cerca de 5 centavos, 10 centavos, desse tamanhozinho. Se vende aquela botija lá, porque vai receber inúmeras bênçãos de Deus. Estamos voltando para os dias, entre aspas, da Santa Inquisição. O martelinho para quebrar a maldição. Então estamos dias do passado, quando a igreja medieval vendia pedaços, lasquinhas da cruz de Cristo. Então estamos passando a viver dias como este. Então, pregar salvação ou vender amuletos, pastor Juvenal? O que você tem a me dizer? Bom, pastor, vamos falar aqui a respeito do amuleto, assim como o senhor estava dizendo. Nós temos Gênesis 35, versículo 3, versículo 4, precisamente diz assim: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as recadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a si. Em outra versão fala amuletos. Então, o que Jacó fez deles? Ele jogou fora. Então, esse amuleto para o evangelho da salvação não tem valor. Nós vemos aqui o que Jacó fez com esse amuleto. Não tem significado algum para a vida espiritual. São só fachada. Se você pega ali um pedaço de lenço de 10 por 10 centímetros quadrado e vende por R$500, R$200, par de meio por 300, um martelo para quebrar a maldição e por R$1.000, e consegue. As pessoas acreditam porque eles são levados para crer em algo maior. Então, se alguém está ali na frente pregando alguma coisa, dizendo o ministro de Deus, eles vão acreditar. Só porque é um evangelho falso. Um evangelho, assim como o senhor disse, estão formando pessoas deficientes, que no futuro vai trazer um transtorno sério para os futuros pregadores. Se nós não tivermos cuidado, nós estamos lutando, estamos nessa batalha, se não tivermos cuidado, nós vamos ter sérios problemas, assim como já temos, de pregadores novos que acreditam nesse tipo de sorte no evangelho, enquanto eu acredito que a nossa sorte é Jesus. Justamente. Então, pastor Juvenal, pelo que eu vejo, você fica com a questão pregar a salvação, né?
Pregar a salvação, com certeza. E isso poderá ser um grande desafio nos dias de hoje. Com certeza, é uma grande verdade. Porque pregar a salvação, genuinamente, o Evangelho é muito difícil. As pessoas têm dificuldade de ingerir a palavra genuína do Evangelho. Justamente. Então, Marcos, pregar a salvação ou vender amuletos? Isso é como o senhor já anunciou desde o início, algo bem polêmico. Porque eu até costumo dizer o seguinte, porque a gente poderia levantar outra questão: o Evangelho de hoje surte o efeito do Evangelho que nós pregávamos alguns anos atrás? Eu, que desde criança dentro da igreja, eu penso que não. A gente vê as pessoas na igreja hoje, principalmente se a gente acompanhar pela televisão, pela internet, nas grandes capitais, principalmente que já se secularizou com um processo muito mais acelerado, pessoas que vão na igreja aos domingos, mas que saem dali, a pessoa que não tem o conhecimento bíblico, que não tem o fundamento da sua fé. Por que isso? Por que o efeito do Evangelho mudou? Porque o Evangelho pregado mudou. Eu costumo dizer que às vezes, vamos citar um exemplo bem popular: Coca-Cola. Quase todo mundo gosta de Coca-Cola, ainda que alguns não bebam, mas gostam. Agora, se nós pegarmos um litro de Coca-Cola e colocarmos nele meio litro de água, pastor, todo mundo vai provar e vai dizer: isso aqui não vale nada, não tem, é ruim. Por que isso? Porque misturou, perdeu a essência, degenerou. Então, quer dizer, a Coca-Cola já não tem mais o gosto que tinha, já não surte mais a sensação que surtia ao tomá-la. Então, o Evangelho misturado que se prega hoje perde efeito, perde sabor. E às vezes alguém vem para a igreja, passa algum tempo na igreja e ele desiste de ser crente. Aquilo para ele foi uma passagem qualquer, não tem nenhuma lembrança, porque ele teve sabor. E quando nós olhamos para os amuletos em si, perde a lógica da fé, se torna físico. As pessoas querem algo visível, palpável. Eles não querem acreditar que o homem de Deus, o profeta de Deus, vai orar e ele vai ser curado. Ele tem que pegar o lenço e passar nele, para ele se tornar algo físico. Perde a lógica da fé, que o servo de Deus ora, o pastor ora, o obreiro ora e a pessoa é curada lá. Então, quer dizer, Deus já não é mais capaz de fazer isso. Eu tenho que comprar um martelo para quebrar uma maldição. Eu tenho que pegar um lenço, eu tenho que beber uma água. Não é necessário isso, não é verdade? Então, quer dizer, a obra de Deus está perdendo a lógica da fé, está se tornando físico. As pessoas querem ver alguma coisa palpável para poder acreditar. E acreditar nas coisas lógicas, palpáveis, físicas é fácil. Agora, a fé em Deus é crer nas coisas invisíveis, crer que Deus vai fazer. Justamente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu fico olhando o seguinte: quando as pessoas estão com interesse de receber a palavra de Deus, abrem o coração, você vê lágrimas. As pessoas são comovidas pela pregação do Evangelho. Quando a palavra Evangelho significa boas novas de salvação, quer dizer, são notícias novas, minha gente. Todo dia vai ter uma notícia nova. É algo que é surpreendente. E eu fico tão triste como os nossos telepastores, as estrelas do Evangelho da atualidade, não estão conseguindo mais surpreender as pessoas. E infelizmente estão sendo objeto de chacota e isso tem causado prejuízos sérios para a igreja. Mas eu penso numa coisa: estamos chegando para o final dos tempos, cumprindo a palavra de Deus. E até, pastor, a gente vê muitos que tem grande audiência, que tem programas em horários excelentes, que às vezes a gente passa meses sem ouvir a mensagem do Evangelho. A gente ouve mensagem de autoajuda, de como se dar bem na vida, como conseguir uma prosperidade. E quando a gente fala, o senhor até disse que eu ia ler aqui na tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que diz assim: nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade, na presença dele, como mensageiro de Cristo. Então, por que as pessoas fazem dessa forma hoje no Evangelho? Qual é o sentido disso? É simplesmente para fazer diferente do que eles costuram? Não. É porque mudou o objetivo de pregar o Evangelho. Porque antes se pregava o Evangelho desinteressado. O único interesse era ganhar almas para Cristo. E hoje, o interesse do Evangelho, em grande parte, é financeiro. E aí, então, já pensa em um montão de dinheiro. Como se conquista multidões? Massageando o ego das pessoas.
pregando mensagem de autoajuda para as pessoas, profetizando bênção na vida das pessoas e bênção do povo de Deus. Agora, a mensagem, num todo, é muito mais eficaz do que simplesmente profetizar a bênção das pessoas. Então, o Evangelho perde a essência porque mudou o objetivo de se pregar o Evangelho. Se o objetivo ainda fosse o mesmo, o Evangelho ainda seria o mesmo. Mas quando se muda o objetivo, quando surgem aproveitadores, quando surgem pessoas com interesse próprio, se muda o objetivo de pregar o Evangelho e o Evangelho não se torna um outro Evangelho. Muito bem. Eu não quero ser injusto quando eu citei sobre os telepastores. Eu digo com toda sinceridade, existem muitos homens de Deus compromissados, sérios, na mídia hoje. Posso até citar nomes: pastor Hernandes Dias Lopes, pastor Samuel Ferreira, pastor Silas Malafaia, a loucura do Voz da Verdade, mas eles pregam a palavra de Deus. Samuel Gonçalves, tem também mais Josué Gonçalves. São homens que estão preocupados em trabalhar com a família, em trabalhar na juventude, trabalhar na igreja e levar a verdadeira palavra de Deus. Para resumirmos, eu quero estar aqui agradecendo o pastor Juvenal, também o evangelista Marlúcio, e lembrarmos das palavras do apóstolo Paulo. Vejo que é um homem de Deus compromissado com o evangelho. No final da sua carreira, ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Que essa palavra esteja gravada em nossos corações. Pastor Juvenal, com suas considerações finais. Muito obrigado, pessoal. Nós estamos debatendo esse assunto tão importante e tão atual. Mas essa coroa da justiça é somente para os pregadores do verdadeiro Evangelho. Muito obrigado. Marlúcio, por favor, com suas considerações finais. Foi um prazer, pastor, estarmos aqui. E só para ressaltar sobre o texto que o senhor leu, Paulo chegou ao fim da carreira podendo falar isso porque tinha consciência limpa, porque ele sabia realmente, tinha feito aquilo que era para ele fazer. E infelizmente muitos dos nossos obreiros, muitos de nós da geração atual de obreiros, não vão chegar diante de Deus para poder falar isso, não vão chegar ao final da vida para poder dizer isso, porque pregou um evangelho diferente do que era para ser pregado. Então Paulo pôde falar isso, e que nós possamos ter essa preocupação de saber que um dia vai findar o nosso tempo, e nós temos que ter algo de bom, algo agradável para apresentar diante de Deus. E que a nova geração que vem surgindo, nós, por exemplo, estamos ainda novos, vamos surgindo com uma mentalidade diferente. Porque qual é a tendência? Lá de Romanos 12 e 2. Porque para mim, isso que nós falamos aqui de muitos que estão se tornando evangelho é mundanismo. E quando lá em Romanos, Paulo diz: não nos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Que nós não venhamos conformar com o sistema que se predomina hoje no evangelho. Que nós possamos estar nos renovando para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através do evangelho do mundo. Muito obrigado, evangelista Marlúcio. Muito obrigado, pastor Juvenal. Que Deus possa continuar nos abençoando ricamente. Esse foi mais um programa, o Evangelho em Foco, e esperamos vocês aí no próximo programa. Fiquem todos com Deus e na paz do Senhor Jesus Cristo. Extraño escuchar tu voz, cada palabra que me enamoro. Extraño escuchar que me hablas al dormir. Marcela Gándara. Marcela. Extraño tu aroma en mi habitación, sentir tu presencia donde quiera que voy. Extraño saber que te tengo cerca de mí. No quiero seguir un segundo más lejos de ti. Quiero estar junto a ti, que tu mano
aplauso fuerte para ella. Queremos vivir cerca de ti siempre, Jesús. ¿Cuántos quieren vivir cerca de Él? Apláudale fuerte a Él. Extraño escuchar tu dulce voz, cada palabra que me enamoro. Extraño escuchar que me hablas al dormir. Marcela Gándara. Marcela. Extraño tu aroma en mi habitación, sentir tu presencia donde quiera que voy. Extraño saber que te tengo cerca de mí. No quiero seguir